Professor Orlando, pode começar. Tá certo, Érico. Obrigado. Mais uma vez, então, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Orlando Vian Júnior, da Universidade Federal de São Paulo, e é um prazer estar aqui com os colegas. A gente está em tempo de pandemia e, com isso, a gente está num tempo de reinvenção. O Michael Halliday, o idealizador da gramática sistêmica funcional, já dizia que a linguagem permite uma relação direta e recíproca com os acontecimentos sociais, fazendo parte da experiência humana. E esses acontecimentos sociais que a gente está experienciando agora levaram-nos a pensar a linguagem desses novos tempos e a nos reinventarmos, compensando a distância social com o uso de recursos tecnológicos como esse que está permitindo que a gente esteja reunidos aqui agora. Para isso, nós criamos o primeiro ciclo de debate em linguística sistêmica funcional, que é promovido pelo Grupo SAL, Sistêmica, Ambientes e Linguagem, grupo de pesquisa do CNPq, e pelo grupo de trabalho GT da ANPOL, em Linguística Sistêmica Funcional, com a chancela da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade Federal de São Paulo e da Universidade Franciscana. Eu quero agradecer às minhas colegas, professora Sara Cabral, coordenadora do Grupo SAL, e a professora Cristiane Fuser, da Federal de Santa Maria e vice-líder do grupo de trabalho da ANPOL. As duas embarcaram na ideia desse ciclo de debates, e eu agradeço muito a disposição das duas para podermos realizar esse evento. Agradeço também a equipe de gestão, todos os participantes do nosso grupo de pesquisa, o SAL, e os participantes do GT da ANPOL em Linguística Sistêmica Funcional. Um agradecimento especial também à equipe do LabPort, da Universidade Federal de Santa Maria, que proporcionou toda a infraestrutura para que o evento se tornasse realidade. Ainda um agradecimento especial para a professora Adriana Nóbrega, da PUC do Rio, pelo suporte com o Zoom, e ao Eric Calegaro, da Universidade Franciscana, a todo o apoio logístico aí que eles têm nos dado com o Zoom e com o YouTube. E é com grande alegria que abrimos esse segundo dia do ciclo de debates e cumprimento todos os participantes que aí estão remotamente nessa interação virtual. No primeiro encontro, nós debatemos o papel da linguística sistêmica funcional no discurso midiático e no discurso político. Hoje, o tema será a comunicação multimodal. Eu reforço a homenagem feita pela professora Sara no primeiro dia do ciclo, em que ela homenageou a nossa mentora, a professora Leila Bárbara, que foi a que provocou o nascimento do Grupo SAL e foi a primeira coordenadora dele, e contribuiu muito para a consolidação da linguística sistêmica funcional no Brasil. Passamos então ao debate de hoje. Eu passo a palavra à professora Zaira Bonfante, da Federal do Espírito Santo, que fará a mediação da mesa, e desejo a todos um segundo ótimo dia de eventos, e eu retorno daqui a pouco para nos falarmos de novo. Zaira, a palavra é sua. Prof. Zaira, teu microfone está mudo. Pronto, agora deu. Olá, coisas do ambiente virtual que a gente vai se adaptando. Então, reiterando, boa tarde a todos e todas. Como o professor Orlando falou, eu vou moderar essa mesa. Eu quero agradecer os colegas do Grupo SAL, os coordenadores, na pessoa da Sara e Orlando, que têm nos congregado nesse momento difícil para mostrar a importância dos estudos na área da linguagem e o compromisso com a ciência, sobretudo as ciências humanas. Estou muito alegre de poder moderar esse debate, intitulado Comunicação Multimodal em Tempos de Pandemia, com a participação da professora Daniele Barbosa Lins de Almeida e da professora Maria do Rosário da Silva Albuquerque. Eu vou trazer alguns avisos para os que estão acompanhando a nossa live, que ao longo da palestra será publicado nos comentários um formulário para confirmação de participação. Esse formulário ficará ativo até às 19 horas, e se algum de vocês não conseguir preenchê-lo até este horário, vocês podem entrar em contato com o LabPort, pelo e-mail vai ser postado lá nos comentários, o fsm.labport@gmail.com, até às 19h30, né? E nós vamos avisar quando o formulário estiver disponível já. Os certificados, eles serão disponibilizados no portal de certificados da UFSM, alguns dias após a última live do ciclo.
Quando estiverem disponíveis, o LabPort entrará em contrato para avisar. Para garantir o certificado, é necessário que vocês assistam pelo menos 3 das 4 lives. Hoje nós estamos na nossa segunda live e ainda há tempo, né? A terceira live será no dia 18/6 e a quarta no dia 26/6. Nós esperamos vocês nesses próximos 3 encontros. Em relação à nossa live de hoje, cada debatedor terá até 15 minutos para sua exposição. As 2 exposições serão feitas em sequência. E as perguntas feitas aos debatedores devem ser postadas no chat da live no YouTube. E elas serão feitas depois das 2 apresentações. Vocês precisam indicar o debatedor que deverá responder as perguntas postadas. Se der tempo, nós vamos ler e responder todas as perguntas. Se não houver tempo, aquelas perguntas que não foram respondidas, nós vamos encaminhar aos professores e eles responderão individualmente para o proponente. Então, nós vamos começar o nosso debate com a professora Daniele Barbosa de Lins Almeida. A professora Daniele é do Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas e da Pós-Graduação em Linguística, ProLing, da Universidade Federal da Paraíba. Ela está vinculada ao Grupo de Pesquisa Sistêmica, Ambientes e Linguagens, o SAL, e ao PAMEMIC, Pandemic Mini-Make of Interaction and Communication, que é um grupo de pesquisa internacional em semiótica sobre os efeitos das novas formas de comunicação e interação gerada pela pandemia do coronavírus em 2020. E ela coordena o grupo de pesquisa semiótica visual e multimodalidade da UFPB desde 2008. Né? Vou passar a palavra para a professora Daniele, para ela começar o diálogo. E falar em multimodalidade nessa live me remeteu um pensamento do Bakhtin que eu gosto muito, que ele fala que viver significa participar de um diálogo. E nesse diálogo a gente participa com toda a nossa vida, com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, o corpo, com as nossas ações. Então é nesse espírito que eu passo a palavra para a professora Daniele, para que a gente possa tecer esse diálogo nesse dia. Professora. Muito obrigada, Zaira. Todos me escutam? Sim? Me escutam bem? Boa tarde. Eu queria agradecer ao Grupo SAL, inicialmente, pelo convite gentil em estar aqui hoje compartilhando um pouco da minha experiência de pesquisa, falando para um público muito maior do que eu jamais poderia imaginar, um dos milagres, das mágicas promovidas pela tecnologia. Eu queria ressaltar a importância de se realizar um evento como esse em tempos tão sombrios e tão desafiadores. Isso é mais uma prova de que o conhecimento é a arma mais poderosa de que dispomos e não importa o modo semiótico pelo qual essa arma esteja revestida. Então, eu realmente saúdo a iniciativa pelo Grupo SAL. Ao ouvir os colegas falando na semana passada sobre a incipiência dos estudos, me trouxe muito essa ideia de que não há como não ser incipiente. Né? Então, começamos há cerca de 3 meses uma pandemia que mudou a nossa rotina de uma forma jamais vista antes. Então, de certa forma, eu acho que todos os nossos estudos, e aí eu já me desculpo pela superficialidade, talvez, dos dados que vou apresentar, que são de fato incipientes, são baseados em observações, e acho que a profundidade a gente vai atingir no estágio mais à frente. A minha comunicação se chama Comunicação Multimodal em Tempos de Pandemia, e eu queria trazer para vocês os vários termos com os quais temos lidado nos últimos 3 meses. Termos como home office, homeschooling, lockdown, delivery, lives, drive-thru. Estamos agora usando máscaras. Isso é uma mudança gigante no panorama semiótico global. Temos que lidar todos os dias com termos que antes desconhecíamos, como quarentena, pandemia, teletrabalho. Então, tudo isso, de fato, tem mudado bastante a nossa rotina, né? Nossa rotina, inclusive, em termos linguísticos. Dentro do imenso universo
de possibilidades de pesquisa linguística que se discutiu a partir da pandemia, o meu interesse particular está na direção das pesquisas multimodais à infância. Como pesquisadora em infância, eu tenho me debruçado ao longo dos últimos 3 meses a respeito, inicialmente, das atividades brincantes, a natureza multimodal das atividades brincantes que têm sido desenvolvidas dentro do ambiente doméstico, né? Então, que brincadeiras são essas desenvolvidas entre pais e filhos? Qual que é a natureza dessas interações multimodais a partir da pandemia? Quais são as possibilidades de interação e de comunicação que se descortinam, que se desenvolvem a partir da pandemia? Então, essa seria uma pergunta inicial para as minhas observações em termos de pesquisa linguística. Num segundo momento, também tenho estado interessada em observar essa experiência que se desenvolve, que nasce a partir do contato mais prolongado com a tela do computador. Então, as crianças, hoje em dia, elas passam muito mais tempo, né, na frente do computador, interagindo com pais, com avós, com professores, com outras crianças. Então, isso também me interessa como pesquisadora. Uma outra questão que eu acho importante pensarmos juntos é o espaço da casa, essa relocação do espaço da casa, a ressignificação do espaço semiótico da casa, que agora se desdobra como espaço de lazer, espaço religioso, espaço escolar. Então, que casa é essa que se constrói a partir da pandemia, né? Que configuração é essa casa que a criança habita? Então, toda observação, na verdade, que me interessa como pesquisadora, está localizada no âmbito das apresentações de infância de 3 meses para cá, em tempos de pandemia. O meu lugar de fala também se encontra inserido dentro desse grupo de pesquisa que a professora Zaira Bonfante mencionou. Se chama PAMIMIC, é um grupo de pesquisa de ordem internacional, liderado pela professora Elizabeth Adami. Esse grupo está sediado no Reino Unido, na Universidade de Leeds, e é um espaço de pesquisa coletiva no qual pesquisadores semioticistas estão congregados juntos no esforço mútuo, colaborativo, para observar, na verdade, que novas interações e que novos tipos de comunicação começam a despontar a partir do cenário pandêmico, né? A partir da pandemia. E pesquisadores do mundo inteiro estão debruçados nessas observações, de forma a perceber e mapear que mudanças são essas que estão sendo provocadas mudanças na comunicação estão sendo provocadas a partir da pandemia, de forma a minimizar os efeitos desses possíveis impasses comunicativos e de interação. Então, minha contribuição específica no grupo PAMIMIC se dá a partir dos projetos que vem desenvolvendo junto ao CNPq, intitulados Brinquedos em Foco e Multimodalidade de Infância, desde 2015. Minhas pesquisas multimodais e multimodalidade de infância versam, sobretudo, sobre esse universo vasto e múltiplo e riquíssimo, o universo infantil. As minhas pesquisas nos últimos 5 anos vêm sendo desenvolvidas no âmbito das embalagens dos brinquedos, das bonecas de moda, dos efeitos e das configurações multimodais de brinquedos como bebês, cantigas de roda, cenários de festas infantis. Então, o universo realmente... E todas essas pesquisas vêm sendo desenvolvidas no âmbito do grupo de pesquisa que coordeno, como Zaira colocou, desde 2008, na UFPB, através do CNPq, através das minhas próprias pesquisas e das pesquisas dos meus doutorandos, mestrandos e meus alunos de graduação, contando também com a participação de diversos pesquisadores internacionais e do Brasil também, que vem colaborando dentro do grupo. Então, é importante, eu acho que como ponto de partida aqui na minha fala, eu queria pensar sobre que infância é essa a qual me refiro, né? Essa infância que falamos tanto durante a pandemia, que é tão contemplada e tão privilegiada nas pesquisas, ela é apenas
infância de uma parcela mínima da população brasileira, é muito importante a gente colocar isso, e isso é algo, vem sendo algo que ressalto sempre nas minhas pesquisas e junto ao meu grupo de pesquisa. É uma infância marcada, a nossa infância no contexto brasileiro, sabemos todos que é marcada pelos vários paradoxos da infância brasileira, né, constituída a partir de uma diferença gigante, de um abismo gigante em termos econômicos, sociais, culturais. Então, eu queria situar vocês na infância a qual vou me reportar hoje nessa breve apresentação. Já falei um pouco da casa, do PROMINIC, das contribuições do GPSM e das representações de infância que vou tratar. Os meus projetos, como disse, todos os meus projetos de infância começaram a partir dos anúncios das bonecas. Tratei também, no segundo projeto, da questão da diversidade e da inclusão nos brinquedos. Também tive um trabalho em cima das embalagens de bebês. E, por último, agora, o meu projeto final se debruça em cima das práticas e experiências brincantes em tempos de pandemia. Aqui são os trabalhos que desenvolvo junto ao meu grupo de pesquisa. As contribuições que meu grupo de pesquisa vem durante a pandemia, a gente vem tendo encontros sistemáticos, frequentes, inclusive como forma de devolver à sociedade em termos práticos, com atividades pensadas para os pais poderem desenvolver junto aos seus filhos. Então, a gente teve esse cuidado de compilar algumas atividades para levar para a sociedade, para que o grupo possa ter uma aplicação também, nossas pesquisas possam ter uma aplicação mais prática. Eu falei ainda há pouco das várias infâncias, das várias histórias de infância que compõem o cenário do Brasil, e, de fato, eu queria ressaltar isso para vocês, porque eu acho que o nosso contexto de infância, de fato, é marcado pela diversidade, e nunca podemos esquecer disso enquanto estivermos pesquisando infância ou configurações multimodais de infância. As imagens são minhas e eu acho que elas retratam um pouco. Ressalto também um projeto chamado Toy Stories, desenvolvido por um fotógrafo italiano chamado Gabriele Galimberti, que nos cedeu gentilmente o direito para divulgarmos essas imagens, e que trata também, reporta crianças fotografadas em vários contextos culturais, em vários países, junto aos seus brinquedos preferidos. Essas duas imagens que selecionei para trazer para vocês hoje, são imagens de crianças brasileiras. E acho que os contextos também se referem um pouco, remontam um pouco dessa diferença, né, da infância brasileira. Bom, como observação a partir da pandemia, eu vou ressaltar o trabalho da minha doutoranda Cláudia Ponciano, espero que ela esteja assistindo. É um trabalho muito bonito sobre festas infantis, cenários de festas infantis. Cláudia está estudando a composição multimodal do espaço tridimensional dos cenários das festas infantis, e a gente achou interessante trazer esses dados para vocês aqui, que essas festas infantis agora, a partir da pandemia, ocorrem na virtualidade, né? Então, a gente percebeu que o fenômeno da festa infantil segue sendo um fenômeno importante dentro do cenário brasileiro. É preciso entender esse fenômeno das festas infantis brasileiras como um fenômeno, de fato, cultural, imprescindível para os brasileiros. Mas aí, a partir da pandemia, percebemos o deslocamento dessas festas do espaço público, né, das casas de festa, dos serviços de buffet, que continuam sendo oferecidos, mas aí dentro do contexto doméstico. Contudo, o que vimos percebendo é que ainda podemos apontar para o que Paula Sibilia, uma pesquisadora argentina, aponta como sendo a espetacularização do eu. E por espetacularização aqui, a gente vê ainda a necessidade dos pais e dos adultos em promoverem essas festas em nível virtual, em plataformas virtuais, para que sejam vistas e compartilhadas e apreciadas por uma multiplicidade de pessoas. Então, fica aqui essa observação das festas infantis que agora passam a ter novas configurações multimodais dentro desse cenário virtual. Uma segunda representação de infância que eu queria trazer para vocês, que foi analisada dentro do contexto das nossas aulas, da pós-graduação, a propaganda, a peça publicitária do governo do presidente Jair Bolsonaro, né, na campanha
para divulgar o programa Pro Brasil. Essa peça, segundo nossas pesquisas, foi criada pelo ministro Walter Braga Neto, e essa peça tem sido alvo de críticas nas redes sociais por dispor apenas de crianças brancas, né, dispostas em termos sistêmicos em estrutura conceitual, um tanto híbrida, aqui que a gente ainda vê um movimento, mas estrutura conceitual do tipo classificacional ou classificatório, mas que apaga qualquer sinal, qualquer traço de multiplicidade ou de miscigenação que constitui, de fato, a nossa experiência de infância dentro do Brasil, dentro do contexto brasileiro. Então, esse cartaz, ao nosso ver, da campanha Pátria Amada Brasil, retrata apenas uma infância, um Brasil infantil, digamos, caucasiano, de certa forma excludente, né, que não leva em consideração, e nem representa fidedignamente essa infância brasileira num contexto cultural mais amplo, no qual a nossa criança está, de fato, incluída. Além disso, essa imagem parece ter sido tirada de um banco de imagens público, que já foi reutilizada por agências do mundo inteiro, então, em ações de comunicação em nível mundial. Então, o que a gente percebe é que essa bandeira aí que está simbolicamente inserida, que foi inserida aí dentro dessa peça, ela parece desconsiderar a realidade dessas crianças, de fato, né? Então, essas crianças sequer dialogam com o interlocutor através de um contato de demanda, e sim se oferecem, o que também corrobora essa nossa análise de uma espécie de um silenciamento dessa infância, né? Uma infância que não dialoga e que se oferece através de um olhar, de certa forma, oblíquo, e que se distancia de quem está olhando. Então, de fato, não promove um diálogo com o interlocutor. Esse Brasil, que se anuncia a partir dessa peça publicitária, ao nosso ver, ele não parece ser o nosso Brasil retratado fidedignamente, e é um Brasil que parece ser distante, alheio e talvez idealizado. Bom, em outras partes do mundo, eu queria trazer para vocês que outras representações de infância aparecem, né, divergem. No contexto da Inglaterra, por exemplo, através do nosso grupo PAMIMIC, a gente pode observar que na região metropolitana da cidade de Leeds, a gente vem observando as crianças e seus pais desenvolveram atividades, construir uma espécie de cabana solitária, chamado Covid Court, que estimula as interações, uma espécie de retorno à brincadeira solitária a partir da pandemia. Então, elas constroem esse tipo de interação, de brincadeira, para que as crianças brinquem individualmente, cada uma no seu espaço, se preservando e mantendo a distância. Então, essa é uma observação, uma representação de infância dentro do cenário inglês. Além disso, a gente vem observando também o estímulo, o resgate a práticas de escrita através de cartas escritas pelas crianças, as chamadas fadas das árvores, incorporadas por seus pais. Elas escrevem, os pais respondem, então isso vem estimulando a imaginação e o pensamento lúdico dessas crianças através dessas práticas. Aqui mais um desenho. Além disso, outras culturas, outros países vêm se reapropriando do símbolo do arco-íris, né? Que passa a ter uma outra conotação, se não aquela associada à comunidade LGBT, para comunicar que a crise vai passar. Então, isso vem sendo observado em países europeus como uma espécie de diálogo simbólico, semiótico entre essas crianças, que desenham arco-íris nas calçadas, que dispõem arco-íris nas suas janelas, como se estivessem estabelecendo à distância uma espécie de diálogo com as outras crianças que passam durante suas caminhadas e que reforçam esse tipo de mensagem, né, de que tudo vai passar, de que há esperança, que há resiliência. Então,
comunicação infantil aqui posta em prática através do símbolo do arco-íris. Bom, por fim, eu queria dizer para vocês que gostaria de ressaltar que entre as ferramentas teóricas que usamos em nossas análises visuais, a gente se respalda, sobretudo, na adaptação da gramática do design visual, em alguns de seus subsistemas de significado, para a leitura e análise dessas representações de infância. Então, nosso principal, além de outros estudos, evidentemente, que dão conta do contexto mais cultural, digamos assim, vimos nos reportando a gramática do design visual em alguns subsistemas para desenvolver o que chamamos de toy literacy, ou letramento do brincar. A ideia nossa é acessar alguns desses subsistemas de significado para que dentro do extrato semântico eles possam dar conta da dimensão mais comunicativa, digamos assim, do brincar, e que a gente caminhe, que a gente possa caminhar a partir da criação. Esse aqui é um trabalho que ainda está sendo desenvolvido a partir dessas teorias, a noção de Fleming, Heljaka, uma pesquisadora finlandesa, Cressy van Leeuwen, Varney, e o conceito de plane affordances de Bruguère, para que a gente possa desenvolver essa teoria e respaldar um contexto, um cenário, uma teoria de infância, de brincar, que seja mais crítica, mais sistemática, e que possa auxiliar professores, pais e crianças na direção de um brincar mais saudável e mais crítico. Muito obrigada. Então, agradeço a professora Daniele pela sua apresentação. E, como nós dissemos anteriormente, né, a gente passa agora para a nossa segunda debatedora, que é a professora Maria do Rosário Silva Buquerque, né, que vai trazer as suas contribuições e reflexões. A professora Maria do Rosário é doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo, com estágio pós-doutoral na Unifesp. Ela é professora adjunta da Universidade de Pernambuco, docente e coordenadora do programa de pós-graduação em Letras e do mestrado profissional em Letras, Prof. Letras. É líder de pesquisa do grupo Pesquisa Centro de Estudos Linguísticos e Literários da UFPE, pesquisadora do grupo de pesquisa SAL, Sistêmica Ambientes, experiência na formação de professores e em linguística aplicada, atuando prioritariamente nas áreas de linguística sistêmica funcional, ensino de língua portuguesa, alfabetização e letramento, pedagogia de gêneros e pedagogia multimodal. Então, eu passo a palavra para a professora Maria do Rosário, para ela fazer as suas reflexões. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui compartilhando o conhecimento com todos vocês, com todos os amigos do SAL, em que agradeço em nome de Sara e do professor Orlando o convite, por me dar esta oportunidade de compartilhar esse conhecimento, tá certo? Que gostaria também de registrar a presença dos graduandos e pós-graduandos que estão aqui. Para mim é um prazer poder falar com os alunos, com os professores em geral, e também dizer que é um prazer estar aqui também representando a professora Leila Bárbara, minha querida orientadora, inesquecível orientadora, porque tenho muito apreço e pretendo seguir seus caminhos, seus ensinamentos, assim como todo o Grupo SAL. E ao professor Orlando, meu professor também do pós-doutorado, é um professor que vem contribuindo muito para a minha formação, para a melhoria do grupo de pesquisa, tanto aqui da Unifesp, quanto lá da Universidade de Pernambuco. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, a nossa comunicação é no âmbito da comunicação multimodal, mas eu vou trazer uma contribuição nesse momento de pandemia para o professor, para a formação do leitor e do escritor na escola. É um trabalho, um resultado de pesquisas desenvolvidas
no Profiletras, no programa em rede nacional. É um programa destinado a ensino de língua portuguesa para os professores do ensino fundamental, certo? Vamos trazer uma discussão a respeito do discurso multimodal sistêmico funcional, que os estudos foram introduzidos aqui no Brasil no projeto Múltiplos, aqui na Unifesp, né, no momento do pós-doutorado, com o professor Orlando Vian Júnior. Cito aqui alguns trabalhos já desenvolvidos aqui no Brasil, entre eles alunos do professor Orlando e uma aluna minha, a Nunes, que hoje eu vou apresentar um recorte de sua pesquisa, né, para tentar mostrar para os professores e para os alunos essa ligação, essa importância de estudar a multimodalidade, também no ensino fundamental. Partimos dos estudos desenvolvidos na Austrália, né, pelo grupo de Sydney, e que traz uma discussão em relação à forma bimodal do texto. Essa ligação, essa relação entre imagem e imagem. O trabalho da minha mestranda, Nunes, espero que ela esteja vendo agora a exposição de algumas partes do seu trabalho. É um trabalho em que traz uma ajuda para os professores e para os alunos no que se pensa em letramento multimodal. Então, esse trabalho foi realizado a partir de um texto literário, virtual, digital, Romeu e Julieta, não é? De Ruth Rocha. A ideia era garantir a expansão da proposta de letramento tradicional para uma proposta que envolva a integração entre texto visual e texto verbal, chegando ao letramento multimodal. É um trabalho que traz também a expansão dos estudos que caracterizam a leitura de textos com diferentes linguagens, entre elas o imagético e o verbal, e traz, sobretudo, uma ativação da análise do discurso multimodal sistêmico-funcional e sua relação com a leitura do espaço de uma composição visual. Os eixos norteadores para essa pesquisa desenvolvidas no Profiletras, lá na Universidade de Pernambuco, o foco justamente é na inserção na escola do letramento multimodal, da integração do texto não verbal e verbal, dialogando com a análise do discurso multimodal sistêmico funcional, uma vez que isso está dito, sugerido, solicitado lá na base curricular comum, não é? A BNCC, e também nos parâmetros de língua portuguesa do estado de Pernambuco. Então, esse estudo de Nunes, da minha mestranda, ela é um discurso que discute, sobretudo, a metalinguagem visual, não é? Caracterizando um texto bimodal, não é? E nessa pesquisa fica claro a integração entre visual e verbal, que exige do leitor-escritor a metalinguagem visual para estabelecer uma comparação entre textos, a qual permite a discussão e a identificação de escolhas semióticas visuais pelo leitor para construir significados particulares. É uma pesquisa que traz essa integração entre o visual e o verbal, algo tão discutido hoje nas escolas, tão exigido nos documentos oficiais. Essa pesquisa, ela discute, não é, detalhadamente a multimodalidade mais no âmbito sistêmico funcional, mas o foco está na metafunção textual, dialogando, claro, com os estudos da sistema funcional. Na verdade, é uma releitura, é uma retextualização dos estudos de Kress e Van Leeuwen, né, na gramática do design visual, mas o foco para esse estudo foi na metafunção textual, envolvendo esses três grandes sistemas, o layout, o enquadramento e o foco. Rosário, o layout... licença, a sua apresentação não está aparecendo, compartilha ela com a gente.
Desconfigurou total, Tomás. Desconfigurou. Está aparecendo agora? Sim. Tá. Agora, Sim, está aparecendo. está aparecendo? Ok. Então, vou continuar, né, que trata de uma contribuição para a formação do leitor e do escritor, a comunicação dentro da perspectiva multimodal. Trazemos o discurso multimodal sistêmico-funcional, baseado nos estudos desenvolvidos na Austrália. Estamos apresentando uma pesquisa, um recorte de uma pesquisa de uma mestranda da Universidade de Pernambuco, do Profiletras, é um programa em rede nacional para a formação de professores. O eixo é na inserção na escola do letramento multimodal. O estudo discute a metalinguagem visual e o texto bimodal. O discurso sistêmico-funcional está no âmbito da metafunção textual. Para isso, os estudiosos de Sydney trazem três sistemas, não é? O layout, o enquadramento e o foco. O layout destaca a integração imagem-verbiagem, e o enquadramento, o mundo semiótico real, o foco, pulsos de informação. A análise do discurso multimodal sistêmico-funcional possibilita análises mais detalhadas de uma composição visual por trazer à tona o diálogo entre os aspectos linguísticos e semióticos. Esse fato chamou a atenção dos professores no mestrado profissional e dos alunos. Então, para isso, essa figura aqui é uma figura adaptada por Moreno, um aluno, um mestrando, um professor da Unifesp, né, que ele também é do projeto Múltiplos. O estudo foi feito por Nunes, a nossa aluna, com essa narrativa infantil. Então, é um diálogo com a metafunção textual, como eu já venho colocando. Nessa perspectiva, ela considera a metafunção textual e os modos como imagem verbiagem se apresentam numa composição. Para isso, há os sistemas, né? Os sistemas, por ser sistema funcional, há os sistemas integrados. O layout, há um subsistema integrado e complementar a toda a estrutura, não é? E a análise dessa obra foi feita baseada nessa discussão, mas cada página, cada composição do espaço visual se apresenta de uma forma diferente, e dessa forma o leitor, no caso o aluno, o usuário do texto, vai compreendendo o texto de forma diferente, né, e distinta. O layout complementar. O outro sistema é o sistema enquadramento, que pode ser dividido em restrito e irrestrito, é a proposta dos autores. Também há um sistema em que mostra como a imagem e a verbiagem, ou seja, o verbal e o não verbal, ele é conduzido, em qual espaço se está restrito, se tem mais imagem, menos imagem. Isso fortalece, acrescenta informação para o leitor. O outro sistema é o foco, que dentro do foco há dois subsistemas, o centrifocal e o reiterado. O foco é importante para integrar o leitor na leitura, para que o leitor perceba a importância da mensagem, da verbiagem e o que caracteriza a informação principal. Na verdade, o foco chama muito a atenção do leitor. Então, a composição do espaço visual que eu estou tentando mostrar aqui traz uma proposta de estudo de um texto chamado bimodal, no âmbito da metafunção textual. Para isso, são três sistemas: o layout, o enquadramento e o foco. O layout integrado complementar, no integrado imagem e verbiagem ocupam o espaço, o complementar imagem e verbiagem ocupam espaços distintos, com objetivos diferenciados, com informações diferenciadas. O enquadramento é restrito e irrestrito, a margem envolvendo o restrito, a margem envolvendo a imagem, há limites, né? E o restrito não há margem envolvendo a imagem, e o foco é centrifocal.
e reiterado. Bom, então, diante de todos esses questionamentos, da sistema funcional, toda essa discussão da análise do discurso multimodal, sistema funcional. Então, foi que nós fizemos no mestrado. Nós propomos uma proposta assim, de pedagógica, didática, de letramento multimodal. Então, foi construído em 3 etapas, um estudo da análise do discurso multimodal sistema funcional, destacando a composição do espaço visual da narrativa Romeu e Julieta